Cara, simplesmente a Inglaterra acaba de fazer uma virada em cima do time do gol. Não que não tenha sido obrigação da Inglaterra vencer, porque tecnicamente, se a gente for olhar ponto por ponto, jogador por jogador, o time da Inglaterra tem muita estrela e é muito melhor, pelo menos no papel, pra cima do time do Congo, cara. E igualmente, igual o Brasil, eles conseguem fazer aos 45, mais ou menos, no caso, aos 84 minutos, o segundo gol, cara. Impressionante. Bora lá começar. E já deixa o like aí, rapaziada, e se inscreve no canal. Seguinte, começando pelos relacionados, o que a gente tem? Harry, basicamente, cara, a linha de frente é o que tecnicamente é mais forte da Inglaterra. Se a gente for olhar um pouco mais das áreas, é um pouquinho mais fraco, mas ainda assim é um bom time, cara. Vamos lá. A gente tem Harry Kane, Rashford, Bellingham e Madueke do Arsenal. Anderson, provavelmente você não conhece, ele é do Nottingham Forest, alguma coisa assim, eu sempre me confundo no inglês. Norwich, O'Reilly e Genk, eles são do City. Kozan, ele é do Aston Villa. E o Spence, ele é do Tottenham, se eu não tiver enganado, cara. Enfim, basicamente, isso daqui é o que a gente tem pra hoje, é o que a Inglaterra nos entrega pra hoje. E basicamente, cara, quando o jogo começa, o que a gente tem? Gol do time do Congo. Gol do Sipegan. Sipegan, eu acho que é assim que se pronuncia. Cara, me surpreendeu. Surpreendeu você provavelmente. E surpreendeu todo mundo, cara. O gol do Congo saindo aos 6 minutos do primeiro tempo. A gente percebia, cara, que o time do Congo, a gente já esperava o quê? Vai ser um time recuado, vai ser um time que vai esperar a última bola, a última bola para poder fazer um contra-ataque. E não é assim, pelo menos no começo do jogo. Não é assim que começa, cara. O time do Congo, ele avança para cima da Inglaterra sem medo nenhum, cara, e consegue o gol. Como sai esse gol? Bora lá. O gol que sai de um cruzamento com o time da Inglaterra na defesa, meu Deus do céu, todo errado. Ele vai lançar a bola, ele cruza, o jogador basicamente sozinho aqui, chuta e o Rashford, ele basicamente ele dá uma falhada, mas muito mais mérito do cara que sai comemorando. Cara, surpreendeu bastante. E sendo bem sincero, eu tava muito, eu não sei se eu vou gravar esse vídeo, porque talvez seja um jogo que a Inglaterra vai ganhar de lavada. E não, cara, realmente foi um jogão, por mais que tenha saído 2-1, por mais que a Inglaterra tenha praticamente dominado o final do jogo, cara, o Congo lutou até o fim. Eu acho que eu tô falando certo, tá? Congo, time do Congo. O Congo ele lutou até o fim, cara, e foi um grande jogo. Então, cara, meus parabéns ao time do Congo, jogou pra caramba, por mais que no finalzinho a gente tem um Harry Kane ali, né? Mas enfim, é sacanagem. Enfim, cara, como eu tinha falado, o favorecimento da Inglaterra, ele existe. Isso eu tô falando antes de sair os gols da Inglaterra, né? O favorecimento pro time da Inglaterra, ele existe. Mas é muito mais, cara, por algo histórico do que propriamente o jogo jogado. Porque você percebe, cara, que ninguém tava esperando que o Congo ia fazer um gol aos 6 minutos. E o Congo, cara, ele consegue sim dominar, consegue ficar 50-50 no jogo contra a Inglaterra no primeiro tempo. Então, cara, às vezes foi por falta de. A gente é Inglaterra, a gente vai sair por cima, a gente tem muitas estrelas. E deixou eles fazerem isso, olha o que resultou aqui, ó. Enfim, cara, o que a gente tem? Trocação toda hora. Do lado de lá, do lado da Inglaterra, no caso, a gente tem a chance do Bellingham numa bola cruzada. Ele vai receber a bola, cruza, sobra no Bellingham e o goleiro faz uma senhora defesa. Cara, é impressionante o que esse goleiro, desculpa, eu até esqueci de anotar o nome dele, eu acho que é Spice, alguma coisa assim. É impressionante como esse goleiro não queria que o Bellingham fizesse gol, cara. Esse jogo de hoje, se não fosse esse goleiro, cara, provavelmente teria acabado um 5-2, um 5-0, talvez, né? E é impressionante que ele não queria de forma alguma, cara, que o Bellingham fizesse gol. E pra deixar aqui logo a nota dele até o final do jogo foi 8.1, cara. Grandioso. Talvez se não fosse ele, cara, no primeiro tempo a Inglaterra já teria matado a charada, já teria praticamente acabado com o jogo. Enfim, depois disso, cara, o que a gente tem? No chumbo trocado, de lá e de cá, a gente tem o time do Congo avançando absolutamente sem medo.
Ele vai, vira a bola ao time exposto da Inglaterra, absolutamente sem ninguém desse lado, toca pro lado, chuta pra frente e bate na trave e sai, cara. Aqui, do mesmo jeito, do lado de lá da Inglaterra, o Congo poderia ter acabado o jogo aqui 2-0. O time da Inglaterra já estava sentindo bastante, cara. Não era à toa que dava para perceber que eles estavam desesperados para a pausa para hidratação acontecer logo. Se o Congo tivesse feito esse segundo gol, cara, talvez já teria matado a charada aqui. Talvez o time da Inglaterra já entregasse. Ou talvez não, né? Talvez a gente tivesse ido pros pênaltis, né? Porque no segundo tempo a gente tem o segundo gol. Enfim, cara. No próximo lance, o que que a gente tem? O pênalti do Harry Kane, que eu achei assim, bem meia boca. Se liga só, um passe inacreditável do Bellingham, é sacanagem, cara. Ele pega essa bola sozinho, o goleiro da frente, ele dá um pulinho. Cara, aqui eu me surpreendi pelo simples fato de o Harry Kane não ter tomado um amarelo. Mais uma vez, o que que diz a regra? Se você simula, se você meio que pula simulando, você tem que tomar amarelo. Ele não tomou e ficou por isso mesmo. Mais uma vez a gente tendo um erro de arbitragem. Talvez se o Harry Kane tivesse... Eu sei que ele é atacante, né? Mas talvez se ele tivesse tomado, cara, um amarelo, teria sido bem capaz de ele ter abaixado um pouco da intensidade e o time do Congo ter crescido ainda mais. Porque a gente sabe que o Harry Kane também ajuda muito na defesa. Enfim, cara, basicamente... Depois disso, a gente tem a gente tem o intervalo. 1-0 pro time do Congo. Todo mundo contra a Inglaterra, porque vou ser sincero, os únicos que estavam torcendo para a Inglaterra eram os ingleses. Cara, em questão de números, posse de bola, a gente tem 59% para a Inglaterra contra 41% para o Congo. Quase 50-50, cara. A gente pensou que o time do Congo ele ia se fechar bastante, mas não, ele realmente cresceu para cima da Inglaterra. Em chutes ao gol, em chutes, a gente tem 8 chutes da Inglaterra contra 3 do Congo. Mas se a gente for arredondar pro gol, a gente tem um chute do Congo contra 4 da Inglaterra. O Harry Kane, se eu não estiver enganado, ele deu 2 chutes nesse primeiro tempo. E mais uma vez, o goleiro do Congo fazendo história. Enfim, cara, a gente parte pro segundo tempo. O que que a gente tem? E depois daqui, cara, é sacanagem. A gente tem um gol do Harry Kane. Vamos lá. A Inglaterra, cara, ela não vira um jogo desde 66. A última vez que ela virou um jogo foi 1966 e 1990. Se a Inglaterra virasse esse jogo aqui, e a gente sabe que virou, né? Seria algo histórico desde o quê? Mais ou menos uns 10, 20 anos atrás. Mais ou menos isso, desde a década de 90. E eles conseguem, cara. Como sai esse gol do Harry Kane? Uma bola cruzada do Gordon. Eu acho que eu esqueci de falar aqui a substituição, mas o Gordon entra. O que tá no Barcelona agora. O Gordon, cara, ele cruza essa bola, o Harry Kane aqui entre dois jogadores, mas ele sabe se posicionar muito bem, puxa pra frente, dá a cabeçada e faz o seu golaço e sai comemorando. Cara, vamos lá. Nesse momento aqui, porque a gente tem que atualizar 2 vezes o número do Harry Kane. O Harry Kane, cara, ele tem 83 gols pela seleção em 100 jogos. Só nessa Copa do Mundo, até esse primeiro gol, ele tem 4 gols em 4 jogos. Ele tem 1 gol por partida. É grandioso e é sacanagem o que esse cara joga, cara. Mais uma vez, se não fosse, se não fosse o Harry Kane, o provável protagonista desse jogo aqui seria o Bellingham, porque teve muito passe do Bellingham que era para ter saído do gol, mas talvez por uma falta de qualidade também do Harry Kane e outros jogadores, se eu não me engano o Rashford também teve uma oportunidade e perdeu, ele teria sido o cara do jogo, mas quando tem Harry Kane, cara, é muito difícil você conseguir ficar acima desse cara. Esse cara o que joga é sacanagem. Enfim, depois disso, o que que a gente tem de novo, cara? Mais um gol do Harry Kane. Como sai esse gol, cara? Esse gol aqui é sacanagem, cara. Inclusive, 2 assistentes do Gordon, tá? Jogou pra caramba, cara, nesse segundo tempo. Cara, esse gol aqui é sacanagem. O Gordon, ele pega essa bola, ele toca no Harry Kane, repara no Harry Kane, ele não olha pro gol. Do mesmo jeito que ele fez o gol no Flamengo, miserável.
Ele recebe a bola, cara, ele fica olhando pra baixo e só chuta no gol. Ele nem olha pro goleiro, cara, e chuta no gol. É sacanagem o que esse cara faz. De novo, vamos ter que atualizar os números aqui, cara. Ele faz 84 gols em 100 jogos, 5 gols em 4 jogos na Copa do Mundo. Dito isso, ele passou o Vini Júnior, ele passou um jogador do Congo que também tinha 4 ou era 3 gols. E faz história, cara. É impressionante. Nessa temporada, cara, ele chega a 72 gols. Tanto pelo Bayern e pela seleção brasileira. Pela seleção inglesa, cara. E uma curiosidade pra vocês, cara. Eu vou botar o exemplo aqui no caso do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele tinha 69 gols. E além de o próprio Harry Kane ter batido, ter ultrapassado, cara, essa meta de 69 e chega aos seus 70 gols, ele faz 72 gols, consegue fazer 72 gols em uma única partida. Então meio que, além de ele ultrapassar o Cristiano Ronaldo, ele distancia mais ainda, ele fica com 3 gols de diferença, cara. É grandioso o que o Harry Kane faz, cara. Se ele não tivesse ficado tanto tempo no Tottenham, cara, talvez tivesse saído mais cedo pro Bayern ou por qualquer outro time de elite, ele talvez teria sido bem mais grandioso, cara. Porque querendo ou não, se eu não estiver enganado, ele tá com 38 para 40 anos, vocês me corrigem aí nos comentários. Mas, cara, talvez se ele tivesse saído um pouco mais cedo do Tottenham, ele talvez teria sido tão grande quanto ele é agora. O Tottenham, cara, eu já tinha falado isso várias vezes, ele atrapalhou de certa forma. Tipo assim, em questão de número, o Kane sempre foi grandioso, mas principalmente em questão de títulos, o Tottenham atrapalhou, cara, de certa forma, as trajetórias do Kane, cara. É uma pena que ele já esteja um pouco mais velho e é isso. Seguinte, basicamente, e pra curiosidade de vocês, ele saiu com a nota de 8.5 dessa partida. Foi a melhor. No primeiro tempo foi o goleiro, no segundo tempo agora foi ele. Cara, depois disso, basicamente a partida ela termina assim. A Inglaterra está classificada para as oitavas de finais e talvez um provável, e eu espero que não, né? Talvez eu espero que ela perca no metade do caminho. Se eu não me engano, agora ela vai pegar o México. Desculpa, eu até esqueci aqui de olhar, porque meu Deus do céu, tem tanta anotação aqui, cara, que nem cabe tudo. Eu acho que ele pega o México, se eu não estiver enganado, e talvez numa suposta quarta de finais, talvez ele pegue nós, mas eu espero que ela caia no meio do caminho, cara. Enfim. Para fechar com chave de ouro, a gente não pode deixar de falar de Thomas, o técnico da Inglaterra, que é alemão. É alemão, se eu não estiver enganado? Enfim, cara, eu tava pronto para falar aqui que, poxa, se eles perderem de 1-0 pro Congo, provavelmente ia cair na conta desse cara aqui e provavelmente o pessoal ia bater muito na tecla que não ganhou, não passou do mata-mata porque deixou o Foden de fora, deixou o Palmer de fora e deixou o Arnold de fora. Mas ele consegue sim chegar nas oitavas de finais. E cara, eu vou deixar aqui minha opinião. Mesmo que ele consiga chegar até uma final, não, final não, uma semifinal, ele ainda assim vai ser criticado caso perca. Ele vai ser elogiado a todo momento, falando, não, o trabalho dele é eficiente, o trabalho dele é sensacional, ele fez a escolha certa de não levar o Foden, o Arnold, o Palmer e os jogadores. Mas se ele perder no meio do caminho, cara, vai ser completamente atrocidade por não ter levado esse cara. Então, cara, não tem pra onde ele correr. De uma forma ou outra, sempre vai ser 50-50. Se ele não ganhar a Copa do Mundo, ele vai ser criticado por não ter levado esse jogador. Se ele ganhar, ele vai ser um gênio como técnico, um gênio. Meu Deus do céu, ele sempre teve razão e é sempre assim, cara, que o futebol funciona. Enfim, cara, basicamente a partida termina assim. Eu acho que eu esqueci de falar absolutamente nada, rapaziada. Rapaziada, deixa o like, se inscreva no canal, rumo a 1000 inscritos e é isso. Tamo junto, é nóis.